Todo-Poderoso, Nossa Senhora da Aparecida, e você, meu nobre assinante, está no ar, o Lugar no Pódio e o seu legado social. Olha, hoje eu peço a você, mais uma vez, me dê essa audiência e que você vai ouvir muito falar de Deus. Você vai ouvir falar de transformação. Você vai ouvir falar de uma pessoa que esteve lá no fundo do poço, que hoje é pastor. Meu amigo de infância. Daqui a pouco você vai conhecer ele. Tá? Queria também agradecer a você que nos assiste pelo www.jovemtv.com.br. Nos assiste em todo lugar do Brasil, no mundo inteiro, tem gente nos assistindo. Eu quero também agradecer a você que assiste nosso programa através do nosso blog. O nome do nosso blog é o nome do nosso programa. O Lugar no Pódio e o seu legado social. Isso tudo junto, não tem a palavra tudo junto, óbvio, né? Mas o Lugar no Pódio e o seu legado social.blogspot.com.br. Ou coloque o Lugar no Pódio e o seu legado social no YouTube, já entra no nosso programa. Eu queria agradecer a você que nos assiste pelo nosso blog. Aqui, queria mostrar aqui para... Dá uma olhadazinha aqui para mim. Isso aqui no dia 14, os acessos que nós tivemos no dia 14, eu gosto sempre de mostrar, porque é muito bom a gente estar mostrando aquilo que parece. Está aparecendo aí? Apareceu, né? Olha lá. No Brasil, nós tivemos 339 acessos. Dos Estados Unidos, tivemos 73 acessos. Da Rússia, 56. Da Alemanha, 12. França, 3. Portugal, 2. E Ucrânia, isso no dia 14. No dia 17, que é essa daqui, você vê que já é outro, tá? Aí, vai para cima, vai para cá, aí, segura, tá? Aí deu. Aí você tem lá, no dia 17, Brasil, 33 acessos, Estados Unidos 15, Rússia 6, Alemanha 1, França 1, Irlanda 1 e Ucrânia 1. Beijo muito especial para você que nos assiste nesses países longínquos do Brasil. Muito obrigado de coração, que Deus abençoe você e sua família. Agradeço mesmo e peço a Deus por vocês. Também quero te agradecer, você que nos assiste lá do Jardim Esperança, canal 9. Quero que você nos assista aqui da Grande Cabo Frio, o nosso Jovem TV, canal 8. Obrigado a todos vocês, obrigado a Lebrinha, obrigado a todos da Jovem TV, Lebrinha, o Edson, o Dil, os câmeras, técnicas, obrigado a todos vocês pela confiança no meu trabalho. E olha, tem uma notícia maravilhosa, não sei como é que vocês vão entender. Vasco 4, Flamengo 1. Vasco 4, Flamengo 1. Depois vocês vão dizer assim, pô, esse cara é maluco. Vasco 4, Flamengo 1. Mandar um abraço especial à Pastoral da Sobriedade, a todos vocês que já estiveram com a gente lá na Pastoral da Sobriedade ontem à noite. Que reunião maravilhosa. Um beijo especial ao meu grande padre Ricardo, padre Valdir, sua bênção. Tá? A todos da liturgia da missa, das 8h30 de domingo. Marina, minha companheira de banco, voltou, né? Tá alegre, né? E um abraço a todos da Nova Onda de Cabo Frio. Cabo Frio agora tem uma onda maravilhosa. Já tem na praia, como é que não vai ter também na cidade? Beijos especiais. Mãe, dona Rita, um beijo para a senhora. Te amo. Beijo para meus filhos, para minha neta Larissa. Beijão do vovô para você. Toda hora que eu dou um beijo para ela, ela retribui na televisão. Mandar um abraço especial para minha sobrinha, que está aqui presente hoje, veio de Atibaia, Alessandra. Prazer, é um prazer imenso tê-la aqui com a gente, tá, Alessandra? Seja bem-vindo, que Deus abençoe você. Tivemos lá, coincidência,
ela estava em Atibaia, Chico, pastor Chico, passou mal, foi atendido por ela, disse, eu conheço minha família lá de Cabo Frio, conheço lá tio Bigode, conheço tio Bigode lá, e é milagre de Deus, né? Agora veio a Cabo Frio, ela e a mãe Rosângela, e graças a Deus está aí com a gente, tá? Quero também agradecer a todos os assistentes dentro e fora do Brasil, né, conforme eu estava falando do nosso blog. Parabenizar também, que coisa linda, cara! Parabenizar também a Onda Vermelha de São Pedro da Aldeia. Notícia boa por lá de São Pedro. Amanhã tem festa na Praça do Canhão, a gente vai para lá com toda pompa, toda alegria, lá para a Praça do Canhão. Vá de vermelho, hein? Se você for amanhã, à noite, na Praça do Canhão, vá de vermelho, a Onda Vermelha. Tá? SPROF, quero falar para vocês que nós continuamos trabalhando somente aos sábados. Tá? Somente de 8 até as 11 horas. Infelizmente, a gente está aguardando aí notícia, que eu não sei porquê, tem o ex-secretário da criança e adolescente, parece que ele não sabe o que é uma criança na rua, mas a gente está fazendo a nossa parte. A hora que a gente tiver as coisas que a gente está esperando, aí a gente vai passar a trabalhar todos os dias para tirar essas crianças da rua. O que eu posso fazer? Eu faço a minha parte, estou aí há 18 anos tomando conta do estádio Horaci Machado. Né? 18 anos com as profs lá dentro. Agora, o que eu posso fazer? As pessoas se sentem dona? Não é bem assim. Tenho certeza que confio piamente num homem chamado Marcos da Rocha Mendes. Um beijo muito especial para você. Por sinal, o homem que cedeu para a gente todos esses passos, né? Hoje a gente tem o nosso programa. Agradeço a Vivique, Roberto Pilar, Marquinhos Mendes, por ter cedido esse espaço para a gente. Quero falar uma coisa para você. Se você não conhece esse homem, meu amigo de infância, eu acordava, saía de casa, a primeira pessoa que eu passava na casa era meu zagueiro Zecão. Passava na casa de Zecão para pegar ele, depois a gente saía ali pegando o Santos, pegando o Serginho, pegando o pessoal, para ir para o Campo Bebeto, para ir para o Bebeto dali de Ronaldo, né? Passava ali, Ronaldo também, irmão dele, Lenil, né? Uma turma boa que a gente fazia lá. José Romário Pereira de Souza, meu amigo Zecão. Prazer. Pô, prazerão mesmo muito de coração. Custou, né? Custou, mas chegou. Mas chegou o momento, a hora, o tempo. A Bíblia diz que há tempo para tudo. É verdade. Houve o tempo para nós conversarmos e chegou o tempo de nós estarmos aqui juntos. Eu queria aproveitar esse momento para passar às suas mãos um livro, a minha história, a minha biografia, daquilo que aconteceu comigo, do que Deus fez na minha vida, na minha família, na minha casa. E eu gostaria de passar para você e dizer para você uma coisa: Deus é fiel. E aqui existe uma história de alguém que começou há 12 anos, com 12 anos de idade, o que Deus foi capaz de fazer na minha vida. E nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. E o título do livro é Quando Ninguém Acreditava Mais. A Bíblia diz uma coisa, para você que está me assistindo, nos assistindo nessa hora, é que ainda que a tua mãe e o teu pai, ainda que ele te desampare, Deus jamais vai te desamparar. E Deus acreditou na minha vida, né? E essa história está explícita nesse livro, onde eu convidaria você um dia a poder obtê-lo, a lê-lo e com certeza edificará a sua vida. Esse é um livro de mútua ajuda e ela com certeza ajudará a sua vida, a sua família, a sua casa. Portanto, passo às suas mãos esse livro. É uma obra, é uma história, onde eu tenho uma coisa muito particular, mas hoje eu quero deixar aqui para os seus telespectadores, os nossos amigos, os nossos irmãos. Eu estive pregando na igreja metodista na Barra da Tijuca. E naquela noite eu estava pregando, foi uma festa maravilhosa, e eu não sabia
Mas quando eu fiz o convite, uma pessoa foi na frente aceitar Jesus, receber oração, que foi a Viviane Araújo, na época mulher de Belo. E me lembro que nessa época eu orei, falei algumas coisas com ela, e ela levou 2 livros desses para ele, na época que ele estava na prisão. E ele conhece a minha história. E muita gente em Cabo Frio não conhece a minha história. Belo conhece a minha história, Viviane Araújo conhece a minha história e tantos outros irmãos. Então, a gente vai dar sequência ao papo. Você, as primeiras 5 pessoas que ligarem para cá, não vai para o ar, tá? Por favor, peço o pessoal da técnica aí para seguir. Não precisa colocar no ar. As primeiras 5 pessoas que ligarem para cá receberão o livro e podem me procurar aqui, tá? José Romário Pereira de Souza, meu amigo Zecão, pastor da Tenda da Família, Mistério, Cura e Libertação. Ex-jogador de futebol, ex-pastor da Igreja Metodista, pastor também, ex-alcoólatra, pastor que fez milagre na cura do nosso prefeito Marquinho Mendes. É pouco que mais, daqui a pouco você vai tomar conhecimento e a gente vai começar. Eu quero saber de você, Zecão, eu conheço você, amém, sei de onde você veio, vi você crescer, vi você nascer e quero dizer para você que me orgulho muito de fazer essa pergunta para você. Quem é José Romário Pereira de Souza? Eu sou cabofriense, né? Nasci aqui na cidade de Cabo Frio. Nasci ali, no Cortiço, onde eu dei meus primeiros passos, onde eu frequentava ali o estádio de Machadinho, lembra? Campo do União. E ali tinha muita gabiroba. Gabiroba, Cambucá, Cambuim. Né? Araçapeda, Araçá da Praia. Caju. E ali tinha uma senhora, tia Elvira, lembra? E ali, então, aquela meninada toda, a casa de Bebeto, Ronaldo. Silas, né? E isso. Ali, então, ali onde nós crescemos, onde nós vivemos a nossa infância, né? Tinha o Campo do União, que eu digo que eu só conheci uma pessoa que conseguia passar sobre os espinhos. Era Lelei. Lelei era o único cara que a pessoa pegava a bola e jogava lá nos espinhos. E Lelei assim era o único, ninguém mais ia ali. Então ali nós crescemos. Ali para ganhar do segundo quadro do União era difícil. Era difícil, né? Eu lembro, né? Aride jogando bola, Dinho, né? Paulo Criolo, Tarcísio, Berola. Finado Tendeu também, que foi um grande centroavante. Torresmo, goleiro, né? Romário. E tantos outros que a gente lembra ali. Ari. Eu conto uma história lá da minha infância, de seu Cilino, o esposo de Dona Silvana. É neto dela? Neta, né? Eu me lembro, então, que uma vez a turma foi pescar junto, o Maurino, foi todo mundo pescar junto. Aí falaram assim, olha, a pescaria vai ser dividida. Quem pegar muito ou pouco, mas divide para todo mundo sair satisfeito. Eu lembro que todo mundo começou a pescar e seu Auxilino não pegava nada. E não pegava nada e todo mundo foi pescando, pegando. Ele dizia assim, olha, a pescaria é dividida. Aí todo mundo, não, é dividido. Aí de repente ele pegou um peixe lá, cortou, fez uma carnada e jogou longe. E começou, daqui a pouco aquilo bateu pesado na linha dele e começou a puxar. Era um cherne, um badejo, um negócio grande. Ele olhou, pegou o peixe e falou, olha, a pescaria é cada um por si. E aquilo marcou a minha vida, eu era garoto, né? E quem passou esse momento, lembra de seu Cilino, Dona Silvana, né? Marquinho, Bereco, Mauri. Mauri, eu tenho uma história com Mauri, ali no vermelho e branco. E eu queria contar isso, que eu falo com muito carinho isso. Nós fizemos um trabalho, durante um dia, eu estava dentro do hortifruti, vi Mauri, muito magrinho, aquilo me doeu. E eu me lembro que eu estava com a minha mulher, aí depois saí dali, uns dias depois eu passei lá no Cortiço, e vi Mauri em cima de um banco, com apito na boca. Quando ele chegou perto do meu carro, ele foi lá e deu um assobio forte.
Mas eu vi Mauri mais magrinho e meu coração, né, quem me conhece, lida comigo, sabe como eu sou. Eu falei para Deus, eu tenho uma igreja que eu dirijo lá em Guaba Grande. Foi a minha primeira e única igreja na igreja metodista. Eu vou fazer um trabalho aqui em Cabo Frio. Conversei na época com o pastor Roberto, ele me deu um apoio. Falei com o Júlio, que era o presidente do Vermelho e Branco, aluguei a quadra do Vermelho e Branco. Antiga quadra. Antiga, não é essa não. Aquela quadra limpamos foi, agradeço a Deus que foi. Você que eu ajudei muito com Rômulo Melo. Rômulo, cara, excelente. Rômulo Melo e Alfredo, da Imobiliária Cabo Frio também. Alfredo. Nós que fizemos aquela quadra ali. Mas aí, eu me compadeci de ver aquele moço, uma pessoa da minha infância, tão mal. E eu falei, eu vou ganhar ele para Jesus. E naquele momento, abrimos o trabalho, eu tive o apoio de alguns irmãos ali do Cortiço, né? A Gleice, Jaime, algumas pessoas que... Jaime Loyola? Não, Jaime, o marido de Gleice. Sei, marido de Gleice. De Noca ali. Jaime de Noca. Aí, rapaz, abrimos o trabalho. Interessante que no primeiro dia tinha bastante gente. Mas a coisa que mais me deixou honrado foi que a primeira pessoa que aceitou Jesus foi Mauri. É mesmo, cara? Ele aceitou Jesus. Ele ali, eu orei por ele. Na época tinha uma Kombi, ele queria ir lá conhecer a nossa igreja em Aguaba. E eu lembro hoje, ele indo levar uma oferta, alegre, sabe, feliz por estar na casa de Deus. E ali ele oferta, volta para o lugar e tempos depois ele parte. Mas uma coisa eu vou dizer para você, ele partiu salvo em Cristo Jesus. Ele aceitou Jesus, amém. Orei por ele. Hoje amém. Ele está num lugar muito melhor do que muitos de nós. Amém. Amém? Então, amém. Isso foi um momento ali. E transcorreu muitas coisas depois. Nós fomos ali para dentro da goela do pato, porque nós tivemos que sair da quadra, porque com certeza alguma pressão foi feita. Aí nós fomos lá, porque nós somos insistentes. Fomos para dentro do goela do pato. Eu lembro que ali tinha Bart, Chico, aquele pessoal. Muitos aceitaram Jesus. Para você ter uma ideia, Vilma, lá do Cortiço, a irmã de Jorginho, ela aceitou Jesus. Ela só não permaneceu, porque não houve assistência. E eu não podia, eu vinha de longe, eu saía de um culto de lá para pregar aqui, era uma correria. Mas quando nós terminamos, e talvez no final você me faça uma pergunta daquilo que eu vou deixar, eu creio que a marca do legado que eu deixaria hoje, sem querer entrar e ultrapassar, é a restauração de vida, de família. Então, para mim... E que legado fantástico. Foi restauração de famílias. Isso é um legado fantástico. Porque o dia que Deus, ele estendeu a mão para mim, ele restaurou a minha família, ele fez algo maravilhoso, que hoje é motivo de muita alegria para o meu coração. Zeca, você está falando aí, eu lembrei agora também de uma coisa, você falou ali do Vermelho e Branco, eu lembrei da Barraca de Aride, que era a Barraca de Aride Ramos, depois passou a ser o meu bar de floresta ao vivo, né? Até com nome... Eu lembro, não então, muito sugestivo, o Inferninho da Viola. O Inferninho da Viola. E dava gente. Muito. Cláudio na viola. Cláudio, tinha o irmão dele, Claudêmio. Exatamente. Mas era um momento, assim, muito legal. Eu e Hélio que fomos a Campos buscar Cláudio. Eu e Hélio pegamos um Agora a gente fala assim, seu Aride, né? Seu Aride, Casa Ramos. Ele era um homem muito... Eu aí me lembro, eu vou perguntar para você se você lembra também. Lembra uma vez que botaram fogo na delegacia? Lembra por causa de quê? Lembra? Você sabe quem era a guarda? O guarda era Lauro. O guarda que pegou aquela arma para atirar em quem? Papai. Seu Chico. Libório estava com guarda-chuva, na mesma hora puxou. A arma desapareceu. 30 anos depois eu fui saber quem é que pegou aquela arma naquele dia. Até hoje. 30 anos depois que eu fui saber. Rapaz, a pessoa já até morreu. O seu pai tem uma história que eu conheço essa história, né? Ele estava lá no banco predial, lá na beira da praia. Essa não é da Nail, duas sandálias, Aí ele tirou o pé, ele tinha maneira de botar o pé para trás e ficar no balcão, sendo atendido. Anail passou com Hélio no táxi. Passou no carro, viu aquela sandália, foi devagarinho, puxou a sandália. O seu Chico, quando desceu o pé, cadê a sandália? Pegou
O outro perna jogou fora. Ele chegou em casa, eu morava com ele chegou em casa e disse assim, meu filho, eu tô ficando maluco. Eu disse, o que foi, pai? Eu saí daqui com 2 sandálias. Cheguei no banco predial, dei bronca em todo mundo que desapareceu minha sandália. Peguei a outra, joguei no canal. Quando chego aqui, essa daqui tá... a sandália está em cima da cama. A Dail que passou lá jogou em cima da cama. São as histórias que nós tínhamos ali no Cortiço. Momento, né? Eu lembro de um homem também muito forte, que infelizmente a bebida também degradou muito a vida dele, foi seu Lauro. Lauro do bar, né? Poxa. Mauro do bar, depois passou a ser bilhar. Ele fazia assim na perna, assim, ó. Trazia ela, botava no pescoço. Ele Zé de Quinta, fazia a mesma coisa. Outro camarada também ali, Vadico, Vadico. Hélio, Gadó. São meninos que eu lidei muito com eles. A família Antoniel lá toda foi amigo toda da gente. Ali. Joaquim, rapaz. Então, Souto, que chegou lá, foi bem, hiper bem recebido. Né? Então, graças a Deus. Gente teve ali muito envolvimento, jogava bola. Né? Era um momento, à tarde de domingo ali, era uma festa, o União jogando bola. Para ganhar do União ali naquele campo difícil. Nosso ali era difícil. Era difícil. Ó, formou o Radar. O Atlético ali da Vila Nova. Para acabar com a União. Mas não conseguiu. Não conseguiu. Eles acabaram e a União está aí. O Radar era um timaço. Nós chegamos até a jogar no Radar. Cagarra. Jorge, goleiro, aquele Jorge Barbeiro. Até hoje ele está na... De vez em quando a gente se encontra lá na igreja. De vez em quando, não, todo domingo. Um abraço para Jorge. Jorge é uma pessoa maravilhosa. Jorge e Ângela, casada com Ângela. Um abraço para eles. Nós até estudamos juntos. Muito bom, pessoas maravilhosas. Zecão, esses momentos a gente fala assim na televisão, dá vontade de continuar falando, né? Esses momentos tão gostosos que a gente passou. Não volta mais. Não volta mais, né? Isso aí a gente fica... Eu sempre, te cortando, eu sempre pergunto para as pessoas, por que Deus fez o homem? Né? Aí eu respondo para as pessoas, Deus fez o homem porque Ele gosta de história. Deus quer conhecer a nossa história, né? Deus quer conhecer a sua história. Algumas pessoas deixarão escrita uma boa história, mas algumas pessoas nem começaram a escrever a sua história e já foram. E outros deixarão escrita uma história, com certeza, muito triste. E com temos gente que vai deixar a história com muita saudade. E outros com muito ódio, muita revolta. Exatamente. Então, a vida, ela nos ensina. Quando Jesus disse que devemos amar uns aos outros, como Ele nos amou, mas Jesus disse uma coisa muito interessante a você que é cristão, a você que é católico, a você que é evangélico, a você que é cristão sobretudo. Deus é um só. Deus é um só. E Ele diz o seguinte, o mundo vos odeia, porque a mim Jesus odiou primeiro. O mundo ele não gosta quando a sua vida se organiza. O mundo não gosta quando a sua família está no altar de Deus, quando você tem uma família. O mundo não gosta quando você tem uma amizade, quando você progride. O mundo, quando você progride, ele acha que você está fazendo alguma coisa de errado. Aí começa a tirar pedra. Começa a tirar pedra, mas ele não sabe que existe um Deus que põe a mão sobre você e te abençoa o dia, a hora que ele quer, a hora que ele quiser. Agora, a Bíblia também fala que devemos agradar a Deus, para que Ele realize os nossos sonhos, os desejos do nosso coração. O caminho, meu irmão, o segredo, meu querido, é agradar a Deus. Agrade a Deus, não importa agradar um homem, mas agrada a Deus e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. E digo mais ainda para você, não precisa você se preocupar em agradar a Deus, se você não lê a Bíblia, se você não tem conhecimentos evangélicos ou cristãos. Não adianta, não precisa se preocupar com isso. Agrade, faça o bem que você está agradando a Deus. Procure só fazer o bem. Se você não, é o mínimo possível que a gente pode fazer. O evangelho é coisa prática, irmão. Quando eu digo evangelho, o Senhor institui os 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João. O evangelho é a coisa mais prática que existe no mundo. Tive fome, me deste de comer. Verdade. Tem uma história de uma mulher que queria. Ela disse, Jesus falou assim, hoje eu vou na sua casa. Hoje eu vou na sua casa. Que alegria para ela. O mestre vai na minha casa.
E lá para tarde, ela limpou a casa. Eu fico imaginando que na minha época da minha mãe, a gente tinha um chão de vermelhão. Eu lembro. Aí botava um escovão. Escovão que a gente passava, botava o pano por baixo. E brilhava. Brilhava. Né? Era muito legal. E a gente era obrigado a fazer isso. Fazer isso. Mais velho. Não, só para jogar bola tinha que bola, primeiro lavar roupa era com as meninas. Agora, limpar a casa. Lavar prato, lavar banheiros, tudo era com a gente. Quantas e quantas vezes minha mãe me deixou nu dentro do banheiro de castigo, porque eu saía, largava tudo e ia jogar bola. Aquele Campo do União foi uma bênção, uma perdição para muitas. E aquele areal ali da casa de Santos? Mamãe de lá de casa gritava e todo mundo ouvia como se estivesse próximo dela. Então, o evangelho é coisa prática. Tive fome e deste de comer, né? Tive enfermo, me visitaste. Tem pessoas que estendem a mão. Eu vou falar para você uma coisa, que o evangelho genuíno é aquele que você pratica a caridade, o amor, que você sofre com o teu próximo. Eu estava pregando uma palavra na igreja domingo, ou terça-feira passada, me parece, e que eu falava, foi domingo, de quando um homem que estava num poço Betesda há 38 anos, e ali ele disse, Jesus chegou e perguntou, o que você faz aqui? Ele disse, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, porque descia um anjo de vez em quando, movia as águas e todos que estavam eram curados. E aí eu detectei ali, quando aquele homem disse, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, mas Jesus foi pessoalmente para curá-lo. Sabe o que é isso, irmão? Compaixão, é sentir a dor do próximo, é sentir a tristeza do outro. Muito fácil, às vezes, a maioria das vezes até, são as pessoas que tocam pedra, que agridem as outras com palavras, entendeu? Mas tem um camarada que fez um ditado, falar de mim é fácil, difícil é ser eu. De falar dos outros é fácil. Se coloque no lugar delas, vê a dor dela, vê o sofrimento dela, vê a luta dessa pessoa. Mas é muito fácil falar mal de você, falar mal dele, dela, mas se coloque no lugar. E Jesus, meu irmão, todas as vezes que ele curou, todas as vezes que ele restaurou, ele se colocou no lugar das pessoas. Porque antes dele, ele é primeiro Deus e depois homem, sentindo as mesmas paixões, renunciando a tudo por amor à nossa vida. A coisa mais linda na vida de Jesus, meu irmão, para encerrar, foi que ele não abriu a boca. O programa não está encerrando, não. Tem muita coisa pela frente. Pedaço. Ele não abriu a boca, foi como ovelha muda levada ao matadouro. Chegou um determinado momento que Jesus olhou o cálice. E dentro daquele cálice estava o pecado de todos nós. E Jesus certa vez disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E quando ele olhar dentro daquele cálice, os meus pecados, os seus, o dela, de cada um de nós, de você que me assiste. Ele olhou os nossos pecados, de transgressão, de coisas ruins que fizemos. E ele olhou e disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas de repente ele volta e diz, mas que seja feita a tua vontade. Nós não temos vontade, irmãos. Nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eu pequei, você pecou. Eu preciso de Deus e você precisa de Deus. Ai de nós, se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Ai de mim, meu irmão, se não fosse a misericórdia de Deus. Então, pratique o evangelho. Pega hoje uma cesta básica, leve para alguém, você vai estar agradando o coração de Deus. Faça alguém sorrir. Isso, abençoe. Eu vou falar para você que a obra social é o que está faltando no nosso meio. Exatamente. Hoje o evangelho, todo mundo quer lidar com o evangelho na sua maioria, pensando no dinheiro, pensando no dízimo, pensando na oferta, mas poucos praticam a cesta básica, o corte de cabelo, ajuda ao próximo, que entre dentro das comunidades e leve alegria para aqueles que estão precisando no momento. É verdade. Então, meu irmão, às vezes não precisa você estar enfurnado dentro de uma igreja. O que Deus quer saber é da nossa prática, das nossas atitudes. Qual tem sido a nossa atitude? É verdade. Mário, já que eu ia tocar mais na nossa infância, mas já que você tocou em Deus, como foi essa sua conversão? Eu sei que você teve um período de sofrimento muito grande da sua vida, e aí, que a gente está falando de sofrimento de alguém, sempre tem que ter alguém para gente seguir. Alguém
tem que ter, não aquele... Uma referência. Uma referência. Então, eu vejo que você passou uma dificuldade muito grande. Você, não sei se você vai me perdoar, se eu posso falar aqui, você foi um alcoólatra, você foi um homem totalmente, vou dizer até que quase que desumano, porque esqueceu de si mesmo. Quando a gente esquece da gente, e teve alguém que não te apontou o dedo, meteu a mão no seu ombro e te convidou para seguir. Como é que foi essa passagem? Eu comecei a beber com 12 anos de idade. Fumava também, né? Fumava 4 maços de cigarro por dia. Então, você imagina, eu com 12 anos, eu me lembro, eu contava para você numa conversa anterior, de que eu jogava bola no campo do União. Então, naquele dia, nós tínhamos um campo de um time de jovens, de garotos, e nós ali fomos campeões. E fomos campeões, estava muito calor, né? Muito calor. E o jovem, ele não se preocupa com calor, chuva, para ele está tudo bom. Por isso Jesus disse, naquela época não tinha nada para se fazer? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e já venceste o maligno. Então, eu lembro, rapaz, que me deram uma bebida gelada, eu estava com muita sede. E ali eu acabou bebi. O jogo, aquele calor? Aquele calor bebi. Numa festa, num momento ali, de comemoração, ali a minha vida começou a se destruir. Ali, o meu pai, ele viajava para Pernambuco, o Brasil todo. Ele era caminhoneiro. Ele trazia caminhoneiro. Romário, por sinal. Romário, meu amigo. Ele trazia umas garrafas de cachaça de Serra Grande, de Santo Antão do Norte, nunca mais me esqueço, Pernambuco. Uma palha, e todo ele trazia muito para dar de presente aos amigos. Mas ele deixava umas 10 lá embaixo da pia, assim. Numa etapa eu bebia 5. Meu Deus do céu. Garoto. E ali eu me viciei na bebida, fui ao mais profundo do abismo. A minha vida completamente degradada, para você ter uma ideia. Casamento. Meu casamento. Eu casei, rapaz, já embriagado. É mesmo? Eu casei embriagado, eu me lembro, né? Com muito respeito que eu tenho aos sacerdotes, né? Que tenho hoje o Monsenhor Valdir, é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Vejo nele uma sabedoria, um homem inteligente, né? Você falou agora, acho que o Padre Ricardo. Também eu de vez em quando olho na televisão, acompanho porque eu vejo uma liturgia muito bonita. Eu acho assim algo muito especial que eu vejo dentro do sacerdócio, na Igreja Católica, é exatamente o respeito que os membros, as ovelhas, os paroquianos, os fiéis têm pela vida do sacerdote. É verdade. Tem, todas as vezes. E o respeito à hierarquia, né? Para você ter uma ideia, hoje, eu sempre tive, né, hoje nós temos aqui um candidato que faz parte da Igreja Católica, né? Que é uma pessoa muito amiga minha. Ele, toda vez que ele me vê, ele beija minha mão e me tem como um sacerdote. Então, é uma área que eu admiro por demais. Eu admiro por demais a liturgia que a Igreja Católica nos oferece. Acho muito bonita, eu acho muito bonito, eu quero dizer isso. E eu, como católico, fico muito feliz. Eu estou dizendo isso aqui, dizendo para você que eu fico muito feliz quando eu vejo a obediência e a respeitabilidade que os membros, os paroquianos, têm com a vida do sacerdote. É verdade. Não importa, e digo mais para você, não importa que ele seja o Monsenhor, que ele seja o padre, que ele seja o Dom Alano. Não importa. Não importa. Eles têm uma verdadeira obediência e respeito aos seus superiores, a hierarquia. Então, eu quero parabenizar, são meus irmãos. Somos todos irmãos em Cristo. Então, parabéns, né? Que Deus possa assim. Eu vi esse Dom Alano pregando. Não, que sabedoria, que coisa maravilhosa, aquele homem falando do amor de Deus. É isso que eu digo para você, irmão. A gente tem coisas boas, lindas. E por que não? E outros, esse tipo de comportamento não bate com meus princípios. Não bate com meus princípios. E eu quero falar uma coisa, no céu vai ter muita surpresa. No céu, muitas pessoas que estavam dentro das igrejas, arrogantes,
achando que eram salvos, vão ter problemas. Mas esses que estão aí, irmão, que ajudam o próximo, que vai ali, você está falando na pastoral agora. Pastoral da sobriedade. Sobriedade, as pessoas, enfim, a misericórdia... ali na pastoral da sobriedade, Zecão, você deve, me permite chamar de Zecão? Não, com certeza, eu sou Zecão. Ali na pastoral da sobriedade, você trabalha com a vida, você não se preocupa, a gente não pode se preocupar com aquela pessoa que está em estado desagradável, que ele não respeita a vida dele, ele adoece e leva junto a família, leva os amigos, leva todo mundo. Então, aí você tem que ver, fulano está bebendo, está cheirando, não é problema meu. É sim. É uma vida. É uma Mas vida se chama compaixão, tá, irmão. Exatamente. Compaixão é sentir a dor do outro. É verdade. Irmão, eu me orgulho de participar Não, mas esse é o caminho, querido. Querido, nós precisamos amar uns aos outros. Eu tenho defeitos, e muito, como eu tenho defeito. Mas eu quero que você me ame como eu sou. Você tem defeito, a igreja A tem defeito, a igreja B tem defeito. E, infelizmente, as pessoas têm um poder de tentar destruir, denigrir a imagem de A, de B, de C. Agora, tem uma coisa, irmão, tem uma coisa muito legal. O Senhor, diz a Bíblia, é o meu pastor e nada me faltará. Então, eu quero agradecer muito a Deus, mandar um abraço para o meu irmão, Monsenhor Valdir, Padre Ricardo. Com certeza. Esse que você falou agora, que eu vi. Dom Alano. Dom Alano, eu tinha vontade de... Você sabe, irmão, eles sabem disso. Os maiores teólogos da história do mundo são católicos. Verdade. Os homens que se infiltraram, que leram, são homens. Então, Dom Alano participou da vida no Vaticano. Esse homem, por certo, tem tanta coisa que eu gostaria de ter pelo menos uns 2, 3 dias para conversar com ele. Faremos. Ele agora está viajando? Quando ele retornar, a gente vai... Eu quero dizer isso da minha admiração por ele. Sem ter nenhum contato, mas admirei, que Deus abençoe a vida dele. Eu já vou começar a pular alguma coisa, senão a gente não vai chegar no final do nosso programa com as perguntas desejadas. Me diz uma coisa, como é que Zecão foi parar na tenda... Tenda da Família Cristã. Tenda da Família. Lugar de restauração de família. Porque é o seguinte, irmão, eu fui pastor metodista, eu sou da 5ª geração metodista, eu fui, né? Bisavô, bisavó, avó, mãe. Então... Sua família era toda metodista? Toda metodista. Me converti, eu tive como referência na minha vida... Muita gente não é até hoje, né? Muitos. No caso da família do Walter Bessa. Walter Bessa. Walter foi uma referência de homem. Depois a gente vai tocar sobre isso. Isso. Então, no período da minha vida, eu fui enviado para Cabo Frio, aceitei um desafio e vim aqui. E eu construí, junto com meus irmãos e a graça de Deus, um dos maiores, ou maior templo da Igreja Metodista no Brasil, que foi a Igreja Metodista de Guaba, com 14 mil habitantes, com uma arrecadação que comecei, eu me lembro, eu estava falando outro dia, que a primeira laje que eu bati, eu tinha uma arrecadação de R$153. E bati uma laje de 656,38 centavos em torno disso. E comecei a construir o prédio de educação cristã. Se você for lá, é algo grande. Você não é de rua a rua. Comprei terreno, fui comprando casa e construí de rua a rua. Chegou um dia em que eu venho para Cabo Frio, enviado para um desafio. E aqui eu fui completamente isolado. Aqui eles me isolaram completamente, né? Então, mas eu quero dizer que o que eu sei hoje, eu aprendi na Igreja Metodista. Estudei, me formei, né? Mas eu aprendi, sou grato a Deus, que se tem uma coisa na minha vida que eu não sou ingrato, agora sou justo, como Deus é justo. É verdade. Né? Então, foi um período que eu passei e aceitei o desafio. Rompi e eu não fiquei mais na Igreja Metodista devido às dores que eu senti, devido ao isolamento. Né? Isso é uma coisa que eu estou falando que com certeza vai mexer com muita gente. Vai, com certeza. Porque eu fui isolado. E por ser isolado, algumas coisas se lançaram a meu respeito e nada comprovado. Mas o maior patrimônio que eu tenho é o meu nome e a minha família. Lógico. E não respeitaram o meu nome e não respeitaram a minha família. Verdade. Então, eu venho para a tenda, quero dizer isso,
debaixo de obediência, que é uma coisa que eu sempre prezei prismo na minha vida, e vim, né? E estou ali trabalhando, né? E hoje eu já tenho um povo. Onde é que fica essa tenda? É aqui na rua José Maria Gil. É quase perto da rádio aqui, da TV. Ao lado da antiga Ford. Não, onde é a Bugalto. Pois é, do lado da Ford era para lá, mais para lá. Bugalto, exatamente. Agora eu estou aqui. Eu estou aqui. Para você ter uma ideia, quando eu estava ali dentro, eu tinha comprado uma tenda. Eu quero que você ouça essa história. De lona. Eu tinha uma tenda de Eu lona. comprei naquela época 20 e poucos mil reais com o trabalho, dinheiro do povo da igreja ali, que estava ali comigo. Aí, irmão, um dia deu um vento, acabou tudo. Eu perdi tudo. Você sabe quem? Algum líder da igreja que eu fazia parte, metodista. Se você me perguntar, quem foi lá ver? Ninguém. Ninguém. E eu falei, então tudo bem. Mas eu tenho um Deus que me ajuda, que me apoia. E naquele momento, surgiu um amigo na minha vida. Esse amigo se chama Marquinho Mendes. Ele não sei como é que ele soube, eu via dos prédios as pessoas tirando foto. Os ferros que eram enfincados, eram mais ou menos dessa altura, profunda. O vento que aconteceu, ele tirava e batia. Se pegar numa pessoa, matava. E eu lembro que era quase meia-noite. Chovia e ventava muito forte. Eu não sei como é que ele apareceu lá. Alguém ligou para ele. E ele chegou lá e botou a mão no meu ombro e disse, meu irmão, você não está só. Isso tudo vai ser superado. E aí, irmão, até chegar onde eu estou ali, vários foram pessoas que me emprestaram as coisas. E eu quero falar uma coisa aqui, né? Deus é tão bom comigo, irmão. E eu quero aqui agradecer a uma pessoa que naquele momento me ajudou também. Foi Froilã. Froilã me emprestou uma tenda. E eu quero hoje, Froilã, aqui, agradecer a Deus por tua vida, meu irmão. Você ouviu, você assistiu esse programa. Quero que você saiba que eu serei eternamente grato a você. Você não precisou ser um crente, você não precisou ser um religioso. Você precisou simplesmente sentir compaixão no coração. Eu quero hoje agradecer a Deus, agradecer a você de público, né? Dizer muito obrigado. No momento que eu precisei, você estendeu a mão. Então, naquele momento, o Marquinho botou a mão e falou, você não está sozinho. Porque Marquinho, eu não conheço Marquinho agora. Eu conheço o Marquinho desde garoto. Desde a infância da igreja. Eu fiquei na bebida, na bagunça, e Marquinho foi se formar. E desde as nossas peladas lá na casa do avô dele, lá na casa de Rossi, Areal ali. Lá no sítio dos Netos, também. No Retiro. Na casa do pai dele ali atrás, tinha um campinho de futebol. Eu falo para Marquinho que ele não jogava nada. Nunca jogou. Aí pegava a bola, ele jogou muito futebol de salão. Ele jogou muito futebol de salão. Isso aí mesmo. Vai xingar a gente. Vai xingar, ele assiste nosso programa e deve Não, aí ele chegava na hora, o time Samuel, tal. A bola estava na mão dele. Ele era o dono da bola e a camisa. Mas Marquinho é um amor de pessoa. E eu mando um abraço para ele, é meu amigo de coração. Zecão, agora eu vou falar com o pastor Zeca. Amém. Me diz uma coisa. Você falou em Marquinhos, eu não queria tocar nesse assunto agora. Existe em Cabo Frio, e nós que convivemos o dia a dia de Cabo Frio, sabemos que você fez praticamente um milagre na vida. Através de Deus, né? Do Marco da Rocha Mendes. Você pode contar pra gente o que foi que aconteceu? Irmão, olha só, eu falo para você. Tem muita coisa aqui, mas já que você falou o nome dele... Marquinho, porque eu tenho respeito, admiração, mas, sobretudo, pelo ser humano que ele é. Nós, atrás, lá na infância, que eu falei para você, eu fiquei por aí e o Marquinho foi embora estudar as Vassouras, fez medicina, e o Marquinho sempre foi um cara de atender bem as pessoas. Marquinhos é uma coisa muito isso própria do pai dele. Dilson Mendes.
O Wilson era um homem muito bom. Então, Marquinho, eu conheci e a minha vida seguiu para um lado, a vida dele seguiu para o outro. Jamais poderia pensar que Marquinhos ia ser político. Não, e Todo mundo jamais. pensava que ia querer se enquadrar mesmo na vida política era Vivique, que andava mais com o Wilson Mendes. Né? Mas o carisma de Marquinhos é algo muito forte. É verdade. Muito forte. Eu falo para você que se hoje fosse a eleição ele, contra qualquer pessoa, ele ganharia de novo. Pelo carisma. Isso aí, não podemos tocar nessa. Não, estou dizendo pela questão de carisma. Pela pessoa que ele é. Mas esse assunto é para os políticos discutirem. Mas então, naquela época, passou, então ele foi para um caminho, eu fui para o outro. E nós íamos nos encontrar já no final do mandato dele, desse primeiro mandato. O meu cunhado Gustavo me chamou para ir ver a inauguração de uma estrada no Guriri, um asfaltamento, umas benfeitorias que ali foram criadas e feitas. E eu fui ali, e quando eu estava assistindo a inauguração, eu vi Marquinho, né, o prefeito, e naquele momento ele passou mal e tiravam ele com muita rapidez. Eu passei um dia para ir para Petrópolis, fazer um trabalho, vi a inauguração do Berçário das Garças, que leva até o nome de Walter Bessa. E eu vi, quando ele me viu, ele bateu a mão para mim, e eu percebia que duas pessoas ficavam do lado dele, botavam um púlpito na frente, e ele falava talvez 1 minuto no máximo. E tinham que tirá-lo porque ele caía, ele passava mal. Dava tonteira, tipo uma labirintite, podemos dizer assim. E ele me viu nessa vez, me gritou e tal. Mas não sabia eu que ele estava num processo muito violento, inclusive que poderia morrer. Eu lembro que o pastor Eduardo, que é primo dele, Dudu, fez contato comigo porque o Marquinhos tinha ido na clínica do doutor Paulo Niemeyer, ficou um dia lá, passou um dia no Copa Dó, e depois ele me relatou isso. Ele saiu dali, quando ele saiu, o médico disse assim, você não tem nada, ele é médico também. Um dia, não detectou, não diagnosticou nada, ele foi. Quando ele saiu, que deu andando, pum, começou a cair de novo. Pegaram o Marquinhos, levaram aos Estados Unidos, os irmãos, para passear, naturalmente, para ver, e lá acontecia a mesma coisa. Dito pelo irmão dele, Juninho, ele chegou a dizer um dia para a irmã dele, Débora, porque eu também mando um abraço, uma pessoa que eu gosto muito, disse, acho que nós vamos perder nosso irmão. Eles sentiam que a coisa estava aumentando. Onde o pastor Dudu, o pastor Eduardo, para quem eu mando um abraço, ele entrou em contato comigo, porque qual é o ministério que Deus me usa? Pela misericórdia. Cura e libertação divina. Cura e libertação. Se eu tivesse que contar aqui, eu vou ficar muitas horas falando de pessoas e vidas que Deus curou, que Deus libertou, por intermédio de mim sendo um canal de Deus. Talvez por isso, o isolamento que fizeram comigo aqui. Talvez com medo, com ciúme, sei lá o que foi. Mas louvado seja Deus. O que é do homem, o bicho não come. O que é de Deus, é de Deus. Né? Então, eu lembro, rapaz, que ele me ligou, irmão, estou acontecendo isso. Então tá legal. Marcamos o primeiro encontro, que foi aqui num prédio, em frente na Praça das Águas, não, para cá, um prédio redondo assim. Eu lembro ali onde... Do turismo, ali em frente ao turismo. Exatamente onde a gente filmava antigamente. Foi o primeiro contato que eu tive com ele. E naquele primeiro contato que eu tive com ele, a minha primeira palavra foi para ele, você tem vontade de largar tudo, não tem, meu irmão? Porque Deus já tinha me mostrado o que haviam feito para destruir a vida dele. Eu vou falar para você que a obra do mal existe. E naquele momento eu vi um homem completamente arrasado, espiritualmente completamente destruído. A inveja, ela destrói. A Bíblia chega a dizer que a inveja é a podridão dos ossos. Às vezes a pessoa não consegue chegar onde o outro chegou. E quando vê o outro chegar, o desejo é destruir. E uma palavra, ela tem muito efeito para destruir a vida de alguém. É verdade. E então no primeiro contato, eu falei, a primeira coisa, eu falei, você tem vontade de largar tudo, né, irmão? Você tem vontade de largar a prefeitura, de largar tudo. E ele disse, eu tenho. Eu não tenho mais
vontade de falar isso. Primeiro contato. A partir dali nós começamos a ter contatos periódicos. Eu passei no apartamento dele a orar. Saí do apartamento uma vez, 9 horas da noite, fui lá dentro do gabinete dele. E dobrei meu joelho ali. Fazendo para ninguém me ver, porque quanto mais longe era melhor. E ali, o Espírito de Deus, né, que se manifesta na vida daqueles que Deus acha e gosta da. E Deus me revelou muitas coisas. E a partir dali, eu entrei num processo de uma batalha espiritual. Eu, pastor Eduardo, né, nós entramos no processo e Deus falou para mim assim, ó, pega ele e leva para o monte. E aí? Foi o tempo que eu mais fui criticado nessa cidade. Foi o tempo que mais tentaram acabar comigo. Foi no tempo que eu peguei Marquinhos durante 7 dias e levei para o monte orar. Para você ter uma ideia, você que me assiste, monte é lugar de triunfo, monte é lugar de consagração. Eu subo o monte em torno de 30 anos da minha vida que eu tenho, que eu sou evangélico. 30 anos que eu subo o monte. E Deus falou, pega e leva para o monte. E eu peguei aquele homem, amigo. Você vê um amigo deitado e os olhos dele faziam assim. Eu vou falar uma coisa para você e me perdoe, mas eu preciso falar. Às vezes alguém diz assim, pô, isso aí pode ser droga. Isso foi. Talvez você tenha ouvido falar isso. Muitas pessoas em Cabo Frio diziam isso, que o Marquinhos estava perdido. Então pronto, Marquinhos nunca foi homem de beber, Marquinhos nunca foi homem de fumar, Marquinhos nunca foi homem disso. Marquinhos sempre foi um cara muito íntegro na sua vida, no que se refere a esse processo. Bebida, cigarro. Marquinhos nunca foi, sempre avesso a isso. Sempre foi avesso a isso. Mas agora, se as pessoas soubessem o que ele estava sofrendo, passando, ninguém gostaria de estar dentro dele. Você não sabe, talvez, o que é uma guerra espiritual. Você não sabe, muitas das vezes, do que é o inimigo, porque a Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. O inimigo não queria que ele vencesse pela segunda vez. E aí, meu irmão, presta atenção, as pessoas gastam dinheiro com coisas dissolutas para destruir a vida de outros. Tem pessoas que gastam fortunas para destruir casamento, família, destruir governo e destrói uma nação. Eu vou te falar... Destrói vida, né? Eu vou te falar, então, uma história de um pastor amigo meu, da Igreja Metodista de Pilares, pastor Carlos Alberto, hoje é bispo. Ele entrou na Igreja Metodista de Pilares e naquela época ninguém se convertia, aceitava Jesus lá. E um dia ele foi orar a Deus. Por trás da Igreja de Pilares passa um riacho. Naquela época, os senhores feudais maltratavam muito aqueles que trabalhavam ali. Então eles, como não podia matar os senhores feudais, os donos de engenho, o que eles faziam? Eles iam para a beira do riacho e faziam as obras para atingir aqueles homens. Só que aonde é feita uma obra, né, maligna, com o intuito de destruir, aquilo permanece. Às vezes você passa na rua, pisa num lugar que foi feito algo. Quando você vê, deu uma dor na perna, o que houve, rapaz? Você não sabe que ali há muito tempo existe. Então, Deus aí orientou. Eles deram a mão em volta da igreja, quebraram aquela maldição e aquele lugar foi liberto. A igreja cresceu, evoluiu. Você imagina se contra uma igreja que tem diversas pessoas, o inimigo age, imagina contra uma pessoa, que é o líder, que é o governante. Então, meu irmão, 7 dias no monte, meio-dia, muito pontual, Marquinhos. Meio-dia, eu estava lá e ele chegava. A árvore que ele ficava, para você saber da verdade. A árvore que ele ficava embaixo não tinha uma folha. Não tinha uma folha. Mas quando nós começamos a orar 5, 6 dias, de repente aquela árvore começou a botar folhagem nova. Irmão, quando nós chegamos, passou esse período que Deus curou, fomos no apartamento dele orar, ele tinha que fazer um pronunciamento no tamoio. E quando ele foi fazer aquele pronunciamento no tamoio, naquela tarde Deus falou com ele. Ele iria dizer que não ia ser candidato mais. Mas naquela tarde,
Deus falou diretamente com ele, Deus falou ali com ele e disse, a partir de hoje, começarei a engrandecer o meu nome na tua vida. E você lembra que ele não falava um minuto e caía, falava um minuto e caía, ele falou 3 horas e foi carregado no ombro pelas pessoas e ganhou a eleição. Quem deu a eleição para ele foi Deus. Agora me diz uma coisa, você está falando aí, eu sei que em casa também o pessoal está curioso. Que monte sagrado foi esse que você foi? Lá no Peró. Hoje já tem casas. Para você ter uma ideia, Zé Martins, Zé da Picanha, eu queria que ele assistisse isso. Zé Martins apareceu com um tumor no intestino grosso. Me ligaram, eu comecei a entrar em oração com a minha mulher e pai, e se ele estiver ouvindo, ele seria a pessoa melhor para falar isso. Eu peguei Zé, irmão. Eu vi o tumor, vi a tomografia, essas coisas, e aquele tumor enorme. E já era, segundo os médicos, uma metástase, porque aquele tumor geralmente dá no fígado. E por que estava no intestino? Processo de metástase. Sou leigo nisso. Idem. Aí, eu pego monte. A minha vida é oração, é monte. Conquista, triunfo. Fui levar ele para o monte. Tinha uma pedra lá, tem até hoje. Ele dobrava o joelho lá e eu ia para o lado com a minha mulher. Orava. Irmão, Zé Martins tomava café comigo. De lá ele ia embora para a empresa dele e eu ia embora para Iguaba. Foram 5 dias. Num dia, eu botei ele na frente da igreja. A igreja estendeu a mão sobre ele, oramos. Pá, ele voltou para fazer os exames. Ele tinha todos os exames que ele tinha feito. Ele voltou no médico, foi um por um. Graças a Deus ele pode fazer isso. Deus abençoou a vida dele. Ele fez todos os exames, um por um. Quando chegou na tomografia computadorizada, que ele entrou naquele aparelho, que ele voltou, pá, o médico perguntou para ele, por que o senhor está fazendo esse exame? Ele disse, doutor, porque eu tenho isso aqui, ó. Aí mostrou para ele. Disse, então eu quero dizer para o senhor que o senhor tinha, o senhor não tem mais. Amém. É o Deus que o cura. Amém. Pastor, a gente está chegando já, olha só. Amém. Como é que passou rápido o nosso tempo, né? Veja só, a gente está chegando, temos mais um tempinho, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho da tenda da família cristã. Rapaz, nós temos um trabalho, às terças-feiras, nós oramos por cura e libertação. Então a pessoa chega ali com alguma dificuldade, né, na sua área, seja financeira, familiar, canceroso, enfim, nós temos orado e Deus tem curado. A unção de Deus, graças a Ele, tem permanecido sobre a nossa vida. Então as pessoas vão para ali. Terça-feira começa às 8 horas da noite. Quinta-feira é o culto da família. Então a pessoa pega a família, vai ali, nós oramos, abençoamos, começa às 8 horas, 20 horas da noite. E domingo, às 19h30. Nós estamos ali na rua José Maria Gil, número 200, aqui no Braga, do lado da Bugalto. Eu gostaria de convidar você a estar ali conosco. Eu quero te conhecer, eu quero orar por você, quero que você conheça a minha vida, conheça a minha família. Se você ler esse livro, se você ligar para cá, você vai ler esse livro e vou dizer para você uma coisa. Você vai querer adquirir outros livros para abençoar outras pessoas. E eu quero comentar uma coisa aqui hoje. Você está dizendo que esse programa passa para muitos países. Eu estava pregando na Igreja Metodista em Teresópolis. E esse programa, essa pregação, esse culto, estava sendo transmitido para vários países no mundo. E eu me lembro que no meio de uma pregação, eu parei e Deus me revelou a vida de um homem. E esse homem havia perdido tudo no jogo, na jogatina. E Deus falou para mim, diga que o nome dele é Geraldo. E eu falei, o seu nome é Geraldo. Irmão, e ali orei e tal. Quando terminou a reunião, no dia seguinte me ligaram. Um homem em Portugal estava acessando lá. Quando eu estava falando que entrou, a revelação, ele parou e era com ele. E ele entrou em contato lá com o pessoal e ele tem um desejo muito grande de me conhecer. Ele estava lá em Portugal. Quem sabe? Quem sabe ele não acessa através do nosso blog, né? Não é? Mas, Zeca, me diz uma coisa. Aqui num dos seus folders, você diz lá, aqui, está aqui, ó, não sei se a gente pode mostrar. Nós escrevemos isso. E muito interessante.
muito interessante o que está escrito aqui. Onde posso encontrar Deus? Esse é um clamor da humanidade. A humanidade hoje está perdida. Hoje, eu estava falando outro dia que o percentual de jovens destruídos, mortos, está muito grande. Estão vivos só por estar, né? Por estar. É verdade. Mas nós estamos hoje. Sabe por quê? Eu quero falar com o senhor, você que conhece um pouco da história da Bíblia, a geração que hoje nós temos, que é essa geração de jovens, né? Eu vejo jovens aqui conosco, é a chamada a geração de Samuel, a geração da restauração, a geração que vai fazer a diferença, que vai mudar a família, vai mudar histórias. Essa geração é a geração que hoje o inimigo mirou e está destruindo através do álcool, através da droga, através do crack, hoje está sendo destruída. O que mais nós encontramos no dia de hoje são jovens, famílias destruídas pela droga. Sabe por quê? O inimigo mirou você, jovem, porque você faz parte de uma geração que vai transformar esse país, vai transformar esse mundo, mas ele tem colocado sobre a vida de vocês um poder destrutivo tão grande. Por favor, procure uma igreja, procure um sacerdote, procure um amigo, compartilhe com ele do seu problema, porque você faz parte de uma geração de vencedores, você faz parte de uma geração de adoradores, você faz parte da geração de Samuel. Deus te levantou para conquistar e não para ser derrotado. Amém. Decão, de coração, nós vamos fazer